depois eu vou falar um pouquinho, Maria Júlia também, e eu acho que vai ser muito proveitoso essa manhã nossa, vai ser muito proveitosa para vocês, vai ser enriquecedora. Não, e aí te hoje eu estou com agradeço. a Dani do Té em Família aqui também, que é parceira do Terapia de Mães. A Dani do Té em Família, ela tem uma experiência vasta nessa questão de adaptação de materiais, o filho dela também é autista. Eu sou muito feliz de estar junto com a Maria Júlia e com a Larissa. Eu sou uma mãe de um autista de 8 anos, né? A gente sempre teve o diagnóstico dos 3 anos, ele teve atendimento numa ONG, bem parecida com o serviço da APAE, que é aí onde vocês estão fazendo, onde vocês Sim. estão, né? Nessa caminhada, a gente vem aprendendo que a gente precisa ter realmente um bom diálogo entre a escola, o local onde a criança ela faz os seus atendimentos, as suas terapias, né? Ou seja, a sua ONG, o lugar onde ela faz as terapias, e a família. Essa integração sempre é muito importante. E aí, hoje em dia, como mãe, a gente sempre está levantando essa bandeira assim, gente, vamos escutar os profissionais escutam a gente escuta eles e faz essa troca. Quando a gente trabalha junto, as coisas começam a fluir. E aí começa a melhorar na prática de vocês, na nossa prática em casa com os nossos filhos. Então, é uma coisa muito legal essa integração. Agradecemos imensamente a equipe que se disponibilizou, que está aberta, né, para nos trazer o máximo de informações possíveis para a nossa capacitação. Agradecemos muito mesmo e que tenhamos uma manhã bem proveitosa para todos nós. Tá? Obrigada. Ok, então vamos lá. Gente, eu vou passar bem rapidinho. Esse aí é o meu pequeno, que aí nessa foto ele estava com 7, mas agora já está com 8. A gente recebeu o diagnóstico aos 3 anos de idade. As características na época eram a ausência da fala, aqueles interesses restritos, né, que ele não brincava, uma extrema seletividade alimentar. Esse foi, assim, as características que chamaram mais atenção. E aí a gente... realmente era autismo, porque eu tinha outra visão, achava que a criança autista ficava no cantinho, né, se balançando e não interagia muito bem com os pais. Como ele era sempre muito querido, muito amoroso, não, isso que não é autismo não. Aí depois a gente vai conhecer que o autismo é um espectro, né, então ele realmente tem muitas nuances. Então, aí, nessa época que a gente recebeu o diagnóstico, era considerado severo a moderado. Hoje ele é nível 2, ainda tem uma autonomia boa, assim como o filho da Larissa, só que as questões de comunicação ainda são... A fala não é totalmente expressiva, ele precisa de suporte, principalmente na comunicação, assim, nas questões de estar respondendo direitinho alguém que pergunta, e não dá para ficar sozinho em nenhum lugar, que ele tem algumas questões sensoriais, pode sair correndo. Então, ainda o Rafa é nível 2, ele não é um autista leve. A gente trabalha para que ele fique leve, né? Então, ele começou a falar aos 4 anos de idade. Aqui algumas fotinhas dele quando ele era pequenininho, a gente não conseguia ver o olhar dele. Ele é uma criança super, até 1 ano e 2 meses, ele dava risada, brincava, fazia gracinhas e depois se fechou. Foi aí que o espectro autista mostrou, né, suas caras. Ali ele brincando com relógio de água e as aguinhas caindo. Ficava horas fazendo isso daí. Eu achava que era o jeito dele. Aí, o início da escola. A escola, gente, a gente colocou na escola, não sabíamos do autismo na época, porque a gente pensou assim, a gente não tem crianças na família, né? O Rafa, a irmã dele tem 10 anos de diferença dele. E aí, vamos colocar numa escolinha para ver se vai falar, né? Porque minha sogra falava que meu marido demorou para falar, então a gente achava, é o jeito dele, então de repente precisa de mais criança. E foi ali, na escolinha, que a gente realmente viu que estava bem complicado. Nessa época, eu achava estranho a maneira que ele se comportava, mas a gente não imaginava que era autismo também. Só que ele se fechou ainda mais, se isolava no cantinho, né, voltou a não querer comer várias coisas, aliás, ele parou nessa época de comer. Então, foi uma... Hoje eu falo assim para as mamães, nunca coloquem o filho na escola se ele não tem pelo menos as habilidades básicas. Se ele pelo menos precisa sentar, de repente já está até desfraldado. Várias questões que a gente tem que tentar ver se a gente consegue arrumar ali dentro de casa com ajuda.
também dos profissionais da terapia, mas não entregar essa criança assim crua nesse mundo escolar. Por mais que ela seja acolhida, são muitas questões, né? São muitas nuances, tem a questão sensorial, então é até, eu digo assim, que é até uma violência a gente fazer isso com um filho. Eu não faria hoje, colocar ele com 1 ano e 5 meses na escolinha, jamais. Aí depois, gente, veio a parte boa, né? Depois do diagnóstico, a gente entende, a gente começa a entender os nossos filhos, e aí o Rafa foi para uma escola, foi para um CMEI, aqui da minha prefeitura, da minha cidade, e ele fazia assim, ele ia para a creche, e durante 2, 3 vezes por semana ele ia para a ONG, onde ele fazia as terapias. Aí fazia terapia ocupacional, nunca teve aba, nada dessas coisas, tá? Que o pessoal fala que só o aba que resolve tudo para o autista. Eu sempre gosto de falar isso, deixar bem claro que o Rafa nunca teve aba. Então lá elas tinham um trabalho muito bonito, né? Com toda aquela questão do TIT, algumas coisas montessorianas, né? Eles focavam nas potencialidades e nas dificuldades da criança e faziam planejamento individual para cada uma delas. Não era fono, ecoterapia, terapia ocupacional, e eu estou esquecendo de alguém, psicopedagoga, imagina que eu vou esquecer das psicopedagogas. E aqui, gente, é na época da escola, do CMEI. Então, aqui você vê, ele entrou pequenininho, e aqui já foi o último ano, ó, final de 2019, ele grandão, totalmente ambientado na escola. Questões pedagógicas, sempre teve um pouco de dificuldade, porque nunca gostou de escrever, sempre fugiu dos lápis, agora que ele está começando a querer e já está lendo tudo, mas a parte social deu um salto, ele assim voou, mas é só a questão pedagógica que ficou um pouco para a gente arrumar agora no ensino fundamental. Vou passar bem rápido aqui para vocês. Assim, eu sempre falo para as mamães e para vocês que são profissionais conversarem com as mães, falarem, mamãe pode fazer muita coisa, vocês podem passar algumas coisas, olha mãe, pega tinta e faz isso. Eu comecei a fazer isso aqui essa semana com ele, você também pode fazer nesse final de semana. Sempre passa alguma orientação para as mães. As mães gostam, elas se sentem... elas querem também participar, elas querem fazer a parte delas, mas às vezes elas não sabem, não é toda mãe que tem essa predisposição, ou é criativa, mais do meu jeito mesmo, que eu gosto de fazer essas coisas. Mas eu acredito, gente, que se eu não tivesse, eu ia tentar também, pelo filho a gente tenta tudo, né? Então sempre insistam em conversar com as mamães e passar alguma coisa para elas, montar alguma atividade. Olha, você tem caixa de ovo, você tem lá cartolina, papel, picolé, palitinho de picolé, essas coisinhas, esses materiais reciclados, copinho colorido, descartável, dá para fazer muita coisa. E aí passa para a mamãe, ela ir fazendo lá na casa dela também vai ajudar muito. Então eu montava várias coisas assim, mas basicamente eu brincava com expressões faciais, com o Rafa, né? Deixa eu tirar aqui, que estou bem em cima aqui, não estou vendo. Muita massinha caseira mesmo, grãos, fazia ele andar descalço, porque a questão sensorial, a criança precisa ter contato com várias superfícies diferentes, várias texturas, né? Sempre pintando. Então ele não gostava de pintar, gente, eu não sei, foi bem estimulado, mas é por questão da dispraxia mesmo, que a gente descobriu depois. Mas eu tentei de tudo, e foi indo, né? E a gente precisa muito, a família precisa brincar muito com a criança. E o Rafa não sabia brincar, né? Não tinha repertório, ele ficava brincando com pedrinhas, essas coisas assim. Então, o que a gente fez? Todo mundo fazia a sua parte. Ia na casa da vovó, o vovô brincava. Até hoje a gente tem que andar de carrinho assim com ele. A Mana fazendo bolha. Todo mundo sempre brincou com o Rafa. Eu trabalhava fora na época e eu chegava do serviço, arrumava a janta e já ia para o quintal, porque a gente ficava no mínimo 15 minutos com ele lá fora, ensinando ele a chutar. Então era uma como que fala, uma rotina nossa, brincar com ele. Então isso aí ajudou muito o Rafa a desenvolver, tanto que hoje ele gosta de brincar muito. E aí mais algumas fotos aí minha, do pai, da irmã, a gente sempre se jogou na grama, árvore, essas coisas eu gosto muito. Tem lugar, em todas as cidades tem, agora a gente pode sair, né, de novo, então dá para aproveitar, banho de chuva, sabe, brincadeira raiz mesmo, igual a gente fala, sabe, brincadeira raiz, tirar um pouco a criança da tela, nada de celular, criança não precisa ter celular,
pequeno não precisa. Depois, claro, a criança precisa se envolver com a tecnologia, até porque é um instrumento que pode ajudar os nossos autistas, mas assim, sempre muito moderado, enquanto é criança. Depois a gente vai trazendo ela para o computador, né, abrindo, não tem problema, mas sempre com bastante moderação. Porque se você apresenta a tela para uma criança que ainda não sabe brincar, ela não vai querer brincar com nada disso. Olha lá, dá oi para as meninas, fala oi, oi. A mamãe está aqui apresentando, tá bom? Senta lá, ó, espera a mamãe. Então, gente, vamos ver se ele vai deixar agora eu terminar. E aí, a gente fez bastante coisa para ver se a gente conseguia esse brincar dele. E parece que deu certo, né? Só um pouquinho, meu amor. Vai ser difícil, agora ele veio. Deixa a mamãe passar, a mamãe vai passar. Isso, vai para lá brincar um pouquinho. Espera a mamãe já vai. Aí, gente, eu vou passar bem rápido aqui. Essa tríade aqui, essa pirâmide que eu sempre falo, é muito importante para todo mundo entender. As habilidades acadêmicas é o topo. As habilidades da vida diária, que a criança comer sozinha, né? Escovar os dentes, todas as AVDs, né? Que são tão importantes, fica ali no meio. E a base da pirâmide são as habilidades básicas, que é sentar, que é olhar, que é entender o comando. Então, isso tudo, praticamente essas duas aqui, é em casa. É em casa que isso tem que ser feito. Não, a gente não adianta querer que a professora que vai ensinar, as terapeutas que vão ensinar, é em casa. Então, por isso é a minha luta, e eu sempre falo, mães, vamos trabalhar, porque nós somos a base de tudo. E depois pensa nas habilidades acadêmicas. Depois que a criança já senta, já fica ali, já sabe pegar um papel e tal, beleza, ela come sozinha, ela pega o prato, leva até a pia depois que come, ajuda a levar o lixinho para fora, pequenas atividades, vai passando para a criança, isso tudo ajuda muito, é a orientação que precisa ser dada para os pais também. E as habilidades básicas a gente entrega mais para o pessoal da psicopedagogia, para o pessoal das escolas, claro, e eles podem também trocar com a gente, como eu disse lá no início da apresentação. Então, o foco são esses, orientação da escola, orientações da terapia. O foco da mãe, da casa, seria as habilidades básicas, as AVDs, e aí você cria uma rotina. Porque aí eu sempre pergunto, como que faz uma rotina? Como que você se organiza aí? Eu me organizo, eu coloco algumas atividades ao longo do dia. Eu nunca fico 1 hora sentado com o Rafa, até porque agora a gente descobriu o TDAH, ele não fica 30 minutos sentado fazendo alguma coisa. Comigo, não. Na escola parando um pouquinho, fazendo outra coisa. Então, são todas as questões que a gente tem que ir entendendo também a criança, sempre aquele olhar individual. E aí, como eu tinha falado lá, o que deu certo, né, nesse início de inclusão? Melhorou a interação social, a independência, a comunicação, participação em apresentações, porque isso era um terror, a gente nem participava, porque ele chorava, não queria ir, ficava procurando a gente. No início a gente se escondia, quando ele achava a gente, ele saía da apresentação e ia, mas foi indo, se ambientou. Em 3 anos, nesse CMEI, o Rafael é outra criança. E, claro, com todo o respaldo da ONG, que também tinha aquela comunicação, né, com a creche também. Isso é maravilhoso. Aqui, gente, eu sempre falo que a mãe precisa organizar uma carta de apresentação no início, e agora é a hora de começar já a fazer essas cartinhas, já começar a pensar, para entregar na escola na época da matrícula, para lá no começo de 2022, a equipe pedagógica e chegar e conversar com essa mãe já com essa carta, e tirar algumas dúvidas, né? Então, nessa carta a gente precisa ter as principais dificuldades da criança, quais são os focos dela, os hiperfocos, né? Se ela tem alguma rigidez comportamental, se ela tem alguma dificuldade, algum medo, se ela tem alguma dificuldade sensorial, né? Às vezes tem muitos autistas que têm hipersensibilidade auditiva, outros não têm. O caso do Rafa, ele não tem, mas ele não gosta de barulhos constantes, muito alto. Cachorro, ele tem medo de cachorro, agora a gente está tendo que trabalhar isso, porque em todo lugar que a gente vai tem cachorro e ele sai correndo. Então, temos que colocar todas essas coisinhas aí nessa carta, porque isso é maravilhoso. A equipe pega essa carta e vai ler o seu filho, e o restante ela vai fazer no dia a dia. Então, é muito importante.
entregar isso e passar essa orientação, no caso de vocês, para a família também, na hora que está começando a fazer os primeiros contatos, assim. Traz para mim informações, faça isso, porque vai ficar bem legal. E essa agenda aqui é bem legal, gente. Se vocês quiserem entender melhor como que funciona, a gente tem um canal, Terapia de Mães tem um canal no YouTube. E tá lá, Mães Protagonistas. Tem 2 vídeos já lá, e aí eu explico direitinho como que funciona essa agenda, e lá no link desse vídeo tem um arquivo para baixar essa agenda, tá? Tem 2 modelinhos. E nesse vídeo eu explico como que faz, então eu não vou entrar muito nela aqui, mas aquele vídeo está bem minuciosamente explicado. Mas basicamente o que seria? Essa agenda é necessária porque... Ai, não está aqui, podia ter pegado a do Rafa. Por que ela é necessária? Porque você pode ali, não vai perder muito, pode ser a professora auxiliar ou a pedagoga que está com a criança, ela pode só fazer o X ali, em todos os comportamentos ali. É muito importante, quando acontece alguma coisa, né, que foi fora do comum, você vai anotar ali, porque a mãe vai ficar sabendo, a mãe vai entender, olha, ele chegou meio assim, foi isso e isso. Isso evita também de ficar aquele, eu tenho que ir lá na escola, eu tenho que falar com ela. Claro, é ótimo a gente ter um contato, tem que ter o contato com a família, um WhatsApp de emergência e tudo, mas o dia está muito corrido, a gente não pode ficar toda hora, né, conversando, e tem gente também que não entende essas coisas, que acha que tem que ficar o dia inteiro no WhatsApp, vai encher o saco de vocês também. Então, essa a terapia, a agenda adaptada é maravilhosa para isso, porque ali tem todas as informações. E outra, essa agenda fica com a família, e a família pode mostrar na terapia, e pode ver na escola, então ali vocês vão vendo, olha, mas aqui ele não faz isso aqui, ele faz, ou de repente, a dificuldade dele é essa, vamos trabalhar nisso aqui, que lá na escola ele não está conseguindo fazer. Isso é muito importante, é muito legal. E aí tem 2 modelos, tá? Então, já eu coloco no chat para vocês o link desse vídeo, quando eu fechar aqui a apresentação. Aí vocês copiam aí no WhatsApp, depois vocês assistem. Aqui um pouquinho da terapia, ali com ele lá na ONG. Aqui atrás, ó, é o cantinho dele da escola, um monte de coisas ali, mas basicamente o que ele olhava muito era aquelas pistas ali com emojis. Emojis é o hiperfoco do Rafa, tudo emojis é tudo de bom para ele, ainda mais que a expressão facial, né? Então ele gosta muito. Então ali tinha os comportamentos ali, as coisinhas que ele tinha que fazer. A gente vai mudando isso conforme o ano, tá? Esse ano eu tive que fazer outras coisas diferentes. Tá terminando. Vamos aqui para a parte que interessa mesmo. Então, no ensino fundamental, a escrita foi sempre um grande desafio. Ele começou a escrever o ano passado comigo, até na época da pandemia. Que foi escrever o nome dele já com 7 anos. Foi entender que ele queria, que ele poderia escrever o nome dele, tudo. E tá lendo agora, tudo. Mas foi bem complicado, né? Quem não sofreu nessa pandemia? E aí, com o início das características do TDAH, a gente descobriu também a dispraxia, porque o problema dele era realmente aqui, no giro do punho. Então, está sendo trabalhado tudo isso. Mas a gente retornou agora em agosto para a escola, né? E ele sempre gostou muito de escola e não quis voltar. Não queria sentar, só queria ficar dando voltinha, não queria fazer atividade. Então, aí foi feita uma avaliação neuropsicológica, não conseguiram concluir todas as avaliações, porque ele não queria responder, sabe? E foi visto que ele tem capacidade, e ia ficar inconclusivo. E aí, gente, ali tá especial, eu escrevi errado ali, mas aí a gente optou por colocar ele esse ano, e talvez a metade do ano que vem, numa classe especial. Sei que tem gente que fala, não gosto disso, porque a criança tem... Eu também, eu defendo a inclusão, eu acho que a gente tem que estar junto com as outras crianças, para uma estar ajudando, até porque uma criança especial no meio das crianças típicas também ensina muita coisa. É muito bom você crescer com um diferente, né? Entender que, nossa, meu amiguinho é autista, mas eu aprendi isso é muito importante. Não é uma decisão fechada. Mas, por conta de todo o processo educacional aqui na minha cidade, eles abriram várias classes dessas para pegar as crianças que estão com mais dificuldade, para enquanto a professora vai lá com os típicos, correr também atrás dos currículos, porque até os típicos estão com problema de aprendizado, porque a pandemia, né, foi difícil para todo mundo. Então, agora, esse ano, ele está na classe especial. Então, recapitulando, não se deu bem na volta, na sala normal, foi para a classe especial, para a gente tentar corrigir essas questões aí.
E tá indo bem. Já vou contar para vocês no final como que tá indo. E aqui, gente, é muito importante isso aqui, ó. O que eu fiz na época da pandemia. Esse caderno com linha maior assim, ó. Lá no Terapia de Mães tem esse arquivo, não é difícil de achar pela internet também, mas eu fiz esses cadernos assim porque tem que ser letra grande. Comecei a colocar assim, bem separadinho. Aí ele começou a fazer, porque é aquele negócio da coerência central. O autista, ele vê, se você entregar uma coisa cheia de coisinhas assim para ele, ele vai ver algum pontinho desse aqui, ele não vê o todo. Então fica muito difícil. Então você tem que centralizar as coisas, colocar grande. Depois, claro, aos poucos você vai diminuindo o tamanho dessas letras e dessas adaptações. Aqui, ó, eu achei umas na internet, eu faço atividades também, adoro, é um hobby meu, só não tenho tempo. Mas ali a gente vê, ó, olha que pequenininho ali do lado e como é diferente você fazer menos, né? Então, isso daí é muito importante, a adaptação sempre. E é coisa séria e não é frescura. E esse aqui é uma coisa real. Uma atividade que foi extremamente difícil para ele. Aqui, ó, eram adesivinhos minúsculos. Olha o tamanho do caderno, isso é um caderno grande, tá, gente? A folha bem no meio. Aí ele tinha que fazer a soma ali, contar e pegar os pequenos adesivinhos. Isso para criança que não tem motricidade fina, que não escreve, isso daí é um terror. Então ele não fez, ela meio que pegou na mão dele ali e conseguiu meio fazer, mas não foi concluída a tarefa. Depois a gente fez ao contrário, a gente fez grande, 2 por folha e joaninha. Tem 10 pintinhas, tem que ter 10. Depois a gente soma. Assim, pronto. Não adianta aquele enunciado enorme ali com 2 linhas, né? Ali do lado, pode ver aqui, ó. Que aqui tem duas linhas. Complete a quantidade. Isso é besteira, gente. Não precisa de tudo isso. Tem que ser muito prático. Tudo muito prático e bem visual. Esse tema da Joaninha é super rico trabalhar com isso, principalmente quando você está trabalhando com contagem, você pode colocar atividade de português, de matemática, mas olha isso aqui. Aí eu tive quase um piripaque quando eu vi. São 2 folhinhas num caderno só, né? Uma atividade com 1, 2, 3, 4, 5 partes. É complicado. Ali ainda tinha espaço para fazer um número grande ali, né? Esse de contar as bonecas e as bolas. Mas o da Joaninha também já estava muito complicado. E ali embaixo, circulo, isso aqui tudo para o Rafa é japonês, não adianta. Então tem que ser uma coisa, depois a gente pegou, vamos desenhar então a Joaninha e vamos fazer no papelão, aí depois vamos riscar. Aí essa atividade da descoberta da Joaninha, de contar, a gente fez aqui nessa Joaninha, e aí a gente trabalhou só um número grande. E aí conseguiu fazer. Adaptações simples, grandes, bem visuais e únicas, não muita coisa misturada. Aí as coisas vão fluindo. Aqui eu vou passar bem rapidinho para vocês algumas adaptações que é legal você usar com criança autista, que tem dificuldade na escrita, principalmente, né? Canetão de quadro branco, plano inclinado, esses cadernos assim com a linha maior. Ali eu fiz pontilhado, tem gente que não gosta muito de pontilhado, mas é necessário cobrir sim, porque a criança tem que aprender a fazer os números, mas pode fazer de massinha de modelar, né? Preencher com grãos e tudo. E ali eu fiz um 9 de lixa, e ali eu tenho do 1 ao 10 também, assim, que eu fiz. Canetão, super maravilhoso, as pastas em L, você enfia atividade lá, a criança faz várias vezes, essa pastinha é super baratinha, R$1. O que é R$1, né? E para quem não tem o canetão, gente, aliás, o quadro branco, eu tenho ali também, eu fiz uma base, vários jornais, muitos jornais, um tolete de jornal grande, passei papel cartão amarelo de um lado e branco do outro, e coloquei um papel contact. É um quadro branco, tá? Eu faço muita atividade com o Rafa ali, apaga só com o papel toalha, de boa, você só vai precisar do canetão, esse aí a gente usa muito. E ali eu fiz amarelo de um lado e branco do outro. E a gente escreve, a gente desenha, e foi aí que o Rafa começou a escrever, nesse tipo de material. E agora a gente já está passando para os pequenos que eu mostrei ali anteriormente para vocês. Então, tudo tem um jeito assim da gente fazer, né? Lembra das adaptações, às vezes uma cola diferente, aquela cola ali, aquela cola que demora para tirar, não, esquece aquela cola, pega uma cola bastão,
maior, que a criança segura bem. Essa outra de gel é um pouquinho mais cara, mas a criança encosta e já sai a cola. Então, assim, você vai evitando também aquelas frustrações. Ai, não está abrindo. A gente sabe, criança autista se frustra por coisinhas mínimas. Então, vamos evitar. Já deixa o material tudo pronto, lápis apontado, tudo na mão. Adaptação de tesoura, tem que verificar também. O lápis, né? A gente tem que adaptar também. Todas essas coisinhas assim, se você dá tudo mais ou menos preparado, já vai funcionar. Claro que depois você vai pensar na autonomia. Olha, pega a sua cola, aponta seu lápis, mas isso é gradativo. Primeiro a gente a gente apresenta tudo muito fácil e depois a gente vai complicando, né? A gente precisa ter essa visão também. Então, não existe... Ai, aqui eu não estou enxergando, mas praticamente não existe inclusão escolar sem material adaptado. Primeira coisa, gente, isso é sério. Vamos adaptar o material, as tarefinhas, porque isso vai evitar frustração de todos os lados, e de vocês, da criança, o nosso como família também. A motivação inicial, usa o hiperfoco da criança. Se a criança gosta do Pocoyo, enfia uma atividade, qualquer coisa que tenha um Pocoyo na folha já vai ajudar. Vamos escrever, ele gosta muito do dinossauro, vamos escrever a palavra dinossauro. Vamos alfabetizar. Então, vamos começar com um brinquedo que ele mais gosta, e dali a gente vai desmembrar várias atividades naquele tema. Esse é o início. Não é que vocês vão ficar presas sempre no hiperfoco da criança, mas esse é o início de tudo. Começou por ali. O Rafa, por exemplo, agora está tendo escrita espontânea, e não tinha. Eu estou assim... Ontem eu estava chorando de felicidade, porque ele está pegando as coisas ele mesmo. Mãe, eu quero escrever isso aí. O que está escrito? Vou escrever. Escreve no chão, escreve em todo lugar. Está escrevendo. E antes era aversivo. Mas ele está fazendo o quê? Ele está escrevendo logos, final de desenho que está escrito Walt Disney Company. Ele gosta daqueles desenhos da Disney antigo. Então, ele quer reproduzir aquilo ali. E ele vai fazendo. E ali ele está montando palavrinhas, letras móveis sempre à mão. Porque eu dei abertura para ele no hiperfoco dele. E aí, depois, o resto vem. Então, é mais ou menos por aí. Uma atividade por folha, muito importante, que eu mostrei lá para vocês, né? Enunciados claros e curtos, sem 2, 3 linhas. Para fazer, né? Não adianta, tem que ser curtinho. Marque o X. Encontre a vogal. Tem que ser coisas assim. E esse último aqui que está em cima, deixa eu ver onde que está o meu mouse aqui. E aqui, variar as propostas das atividades. Se vocês lembram da Joaninha ali, esse tema, a Joaninha, dá para fazer muitas coisas. Com aquela Joaninha, você vai trabalhar matemática, ciências, português, e vai inventar muita coisa com essa Joaninha, e vai funcionar muito bem. Então, variar a proposta de uma mesma atividade, você pode ir linkando outras coisas. Esse aqui é o modelo da outra atividade, eu não sei porque ele ficou fora da ordem aqui, mas aquela modelinho de agenda, é o segundo modelinho, eu mostrei a primeira. Essa aqui a gente também está disponibilizando para vocês no vídeo que eu vou deixar ali. Depois vocês pegam esse link, passem para as mamães, é bem interessante, porque aqui ele vai pintar como que estava o humor dele no início da aula, como que estava no recreio, e isso abre é muito legal para quando ele chegar em casa com essa agenda que ele pintou lá, vocês podem conversar, você pode estimular uma conversa com ele. Olha, por que você chorou no início da aula? O que aconteceu? Você ficou triste por quê? O recreio, estava tudo legal? O que você comeu? Estava gostoso o recreio? Porque aí você vai estimular essa comunicação dele através da pintura, ele mesmo vai pintar ali. E ali um espacinho, claro, para escrever aquelas coisinhas chatas que acontecem e que de vez em quando vem na agenda mesmo. Hoje ele não quis, ou ele jogou isso no chão e tal, mas por que será que aconteceu? Aí você conversa, e aí a gente vai se comunicando. A gente precisa dessa comunicação, isso não é frescura. Aqui, a questão que eu vou mostrar rapidamente para vocês, eu fiz uma rotina diferente esse ano para ele, porque ele foi para essa classe especial, mas para tudo muito diferente, tudo novo, professores novos, tudo. Então, eu tive que começar de novo com quadrinho de rotina com ele. Todo dia de manhã eu tenho uma e as professoras têm outra. Só que a professora tem imagens da escola, coisas que ele vai fazer, e eu só tenho a aula do dia. O que ele vai ter, né? As aulinhas, eles me passaram o horário, me mandaram fotos e eu montei e entreguei para elas.
E aqui, ó, por último, ali onde está escrito Rafael Francisco, é a economia de fichas que eu faço com ele. Eu não uso, assim, reforçadores muito importantes, igual eu falei para vocês, eu gosto de algumas coisas do ABA, mas não usamos, assim, aquelas horas que todo mundo fala do ABA, mas eu acho que isso aqui é divino, isso é muito bom. Como ele gosta dos emojis, eu montei essa rotininha para ele, ele tem velcro, ó, né, adesivo, esses velcros são super baratinhos no Shopee, vocês podem pedir, vem um tanto assim, ó, e é muito bom, não sai mais, nunca mais. E aí eu montei, e ele colocando uma carinha dessa, 2, 3, ele já se sente assim, nossa, eu fiz, eu consegui, que legal, olha, Rafa, faz, você só tem 3 atividades agora, então ele faz, ele sabe que ele terminou. Gente, isso dá tanta diferença para ele. E aí você pensa, mas ele vai ficar refém disso. Por um tempo, talvez, mas depois que ele pega o ritmo, ele não vai precisar mais. Mas para iniciar é muito importante, tá? E aí tem que ver qual que é o personagem da criança. Eu tenho alguns modelos gratuitos também lá no Terapia de Mães. Você tirou meu fone, amor? E vamos terminar aqui. A mamãe já vai, a mamãe já vai. E aqui, gente, eu fiz até uma pista social porque ele não estava querendo ficar sentado. Então, a gente fez isso daqui também. Agora ele está sentando na carteira dele também. E é isso. Olha, deu tempo de fazer. Aqui tem o meu canal, o meu Instagram e também ali embaixo do Terapia de Mães, que é a nossa rede de apoio maravilhosa. Porque o Terapia de Mães, ele engloba as mães, os professores, os terapeutas. É uma rede de apoio grande que uma ajuda a outra. Tá? Eu vou deixar agora, eu vou fechar minha apresentação e vou deixar os links para vocês daquele vídeo que eu falei da agenda, que eu acho que vocês vão querer ver. Mas eu acho que é isso. Terminei minha fala, deu tempo, ó, deu tudo certo. O Rafael deixou eu fazer toda a apresentação com ele aqui. Olha, eu tô vendo a Cris ali. Oi, Cris. A Cris vai falar agora, Dani também veio ajudar a gente. Ai, que legal. Fico muito feliz de estar a Cris aqui. Então, inclusive lá no canal tem palestra da Cris, hein, gente? Umas palestras muito lindas. Então, vou fechar aqui. Espera aí, então. Obrigada, tá? Dani, muito obrigada, viu? De estar aqui ajudando a gente. Nossa, a Dani é maravilhosa. O canal dela lá, o Té em Família, também no YouTube do Té em Família, tem muita coisa legal. Ela tem quase tudo sobre o autismo lá no Té em Família, tanto no YouTube quanto no Instagram da Dani. E é uma mãe aí que mostra pra gente que não é preciso, que é preciso carinho, amor e atenção para construir, né? Se a gente tiver dedicação, carinho, amor, e a gente consegue, a gente não precisa gastar muito se a gente conseguir estudar, se a gente conseguir preparar o material, se a gente tiver dedicação, tiver amor. É um exemplo muito grande para mim, né? Porque, como ela falou, nem todo mundo consegue fazer o que ela faz. Eu mesmo não tenho essa habilidade que ela tem para a parte gráfica. Eu sempre recorro a ela. E vocês também podem recorrer aí, pessoal.